O que sabemos sobre Ismael de acordo com a Bíblia? Ismael foi o primeiro filho de Abraão, nascido quando Abraão tinha 86 anos e vivia perto de Hebrom. Em Gênesis 15, Deus promete a Abraão, durante uma aparição, que ele terá um filho e se tornará pai de muitas nações. Naquela época, Abraão não tinha filhos, pois sua esposa Sarai era estéril, e eles questionavam como essa promessa seria cumprida. Em Gênesis 16, 3, Sarai, que ainda era chamada de Sarai, sugere a Abraão, que ainda era chamado de Abrão, que tenha um filho com sua serva egípcia Hagar, a quem ela lhe dá como esposa. Então Sarai, esposa de Abrão, tomou a Hagar, sua serva egípcia, e a deu por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. Gênesis 16, 3. Isso parece ser um costume comum da época, onde a esposa oferecia uma serva ao marido, mas os filhos nascidos dessa união eram considerados filhos dela, o que poderia ser uma forma primitiva de gestação de substituição. Na antiguidade, era comum uma mulher estéril oferecer sua serva ao marido para que ela gerasse filhos em seu lugar. Era a esposa, não a serva, que criava as crianças. Embora essa solução possa ter parecido sensata para Abraão e Sarai, ela criou mais problemas do que resolveu. Hagar realmente teve um filho com Abraão. Quando Hagar descobriu que estava grávida, começou a desprezar Sarai, e Sarai procurou a ajuda de Abraão. Em Gênesis 16, 4 e 5 afirma: quando viu que estava grávida, sua senhora passou a ser desprezada por ela. Então Sarai disse a Abrão: a injustiça que sofro é culpa tua. Fui eu que pus minha serva em teus braços, mas vendo-se grávida, ela começou a me desprezar. O Senhor julgue entre mim e ti. Gênesis 16, 4 e 5. Abraão permitiu que Sarai agisse como desejasse, e Sarai então maltratou Hagar, que fugiu. Sarai, sendo estéril, havia obtido um filho de Hagar, e Ismael era legalmente filho de Sarai. No entanto, isso não explica como Sarai tratou Hagar. Alguns anos depois, Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, exigindo a circuncisão de todos os membros masculinos de sua casa. Deus ordenou a Abraão que circuncidasse seu filho Ismael, bem como todos os outros homens de sua casa, incluindo escravos nascidos em sua casa e aqueles adquiridos de estrangeiros. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e Ismael tinha 13. O nascimento de Isaque, o filho legítimo de Sarai e Abraão, exacerbou as tensões já tensas entre Sarai e Hagar. De fato, essas tensões haviam começado muito antes do nascimento de Ismael, como mencionado anteriormente. Foi no deserto que o anjo do Senhor encontrou Hagar e ordenou que ela voltasse para Abraão. Foi também lá que o anjo do Senhor disse a ela que o filho que ela estava carregando deveria ser chamado Ismael. O que significa Ismael? Significa Deus ouviu. De fato, o Senhor ouviu a angústia de Hagar. Gênesis, capítulo 16, versículo 11. No entanto, a discórdia entre Sarai e Hagar atingiu o auge no desmame de Isaque. Profundamente abalada, Sarai pediu a Abraão que mandasse embora Hagar e seu filho. Abraão considerou Ismael o filho prometido por Deus. De fato, mesmo quando Deus revelou que Sarai daria à luz um filho, Abraão questionou a necessidade desse nascimento, já que Ismael poderia ser seu herdeiro. Em Gênesis capítulo 17, versículo 18, Abraão diz a Deus: que Ismael viva diante de ti. Mesmo após o nascimento de Isaque, Abraão continuou a tratar Ismael com bondade, entristecido pelo desejo de Sarai de deserdá-lo. Sarai, por sua vez, via Ismael como uma ameaça ao lugar de Isaque na família e queria se livrar dele. Gênesis capítulo 21, versículo 1 a 34. Essa solicitação para expulsar a serva e seu filho parecia contrariar todas as normas da lei antiga. Os filhos de servas podiam ser rebaixados, mas não demitidos sem causa válida. O fato de Abraão resistir a esse tratamento, agindo apenas com o comando de Deus, sugere que a ação empreendida não estava de acordo com os padrões da época. Pode-se questionar a reação de Sarai. Foi por causa de um ato cometido por Ismael que ameaçava Isaque? Ou era simplesmente sua existência que representava uma ameaça?
Em Gênesis capítulo 21, versículo 9 nos diz: Viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta dera a Abraão, escarnecia de Isaque. Isso significa que Ismael estava zombando de Isaque ou apenas brincando com ele. A palavra escarnecer nesse contexto significa zombar, ridicularizar ou simplesmente alegrar-se com a situação. Sarai percebe Ismael como um rival para Isaque, não por causa de algum ato que ele possa ter cometido, mas por causa de sua mera existência. O autor de Gênesis narra a história de Ismael principalmente para estabelecer um contraste entre Isaque e Ismael, não como indivíduos, mas como representações do trabalho de Deus. A ideia é que quando Deus cumpriu suas promessas a Abraão, ele não estava restrito às leis naturais e ordinárias, ou seja, à carne. Embora a preferência de Deus por Isaque como filho da esposa esteja de acordo com o costume, a rejeição de Agar e Ismael tornou o contraste mais marcante. Agar foi enviada com seu filho para o deserto. Gênesis, capítulo 21, versículos 10 a 14. Estavam prestes a morrer de sede quando Deus ouviu o menino e lhe providenciou água. No entanto, Deus ainda tinha planos para Ismael. Ele assegurou a Agar que Ismael, como filho de Abraão, se tornaria uma grande nação. Gênesis capítulo 21, versículo 17 e 18. O cumprimento dessa profecia é relatado em Gênesis 25, versículo 12 a 18. Ismael teve 12 filhos que se tornaram líderes poderosos e eventualmente uma nação. Aqui está como isso aconteceu. Agar, que também era de origem egípcia, escolheu uma esposa egípcia para seu filho, e Ismael se estabeleceu no deserto de Parã. Gênesis capítulo 21, versículo 21. Eles habitaram desde Havilá até Sur, a leste do Egito, em direção à Assíria. Gênesis capítulo 25, versículo 18. Ismael teve 12 filhos e uma filha. A Bíblia lista os filhos de Ismael em Gênesis 25:13. São estes os nomes dos filhos de Ismael, segundo as suas gerações, pelos seus nomes. O primogênito de Ismael, Nebaiote, depois Quedar, Adbeel, Mibsão, Misma, Dumá, Massá, Adar, Temá, Getur, Nafis, Bazemate, Quedar e Quedemá. Surpreendentemente, ele é creditado com 12 filhos, assim como Jacó teve 12 filhos. Isso se compara aos 12 filhos de Naor e aos 12 filhos de Esaú. Mais tarde, a filha de Ismael se casou com Esaú, filho de Isaque, como indicado em Gênesis 28, 9 e Gênesis 36, 3. A região de Havilá, onde os descendentes de Ismael viveram, estava na parte norte da Península Arábica. Sur era uma região desértica entre Beer-sheba, no deserto de Neguebê, e o Egito. Isaías 60. 7 menciona os descendentes de Nebaiote e Quedar como criadores de ovelhas. Os descendentes de Ismael eram chamados de árabes, que basicamente significa nômades. Desde o início, os descendentes de Ismael eram um povo guerreiro, pois viviam em hostilidade contra todos os seus irmãos. Assim, cumpriu-se a predição de Deus de que Ismael seria como um jumento selvagem. Sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Gênesis 16, 12. Mais tarde, outros povos se estabeleceram na Península Arábica, incluindo descendentes dos filhos de Abraão com Quetura. Primeiro livro de Crônicas 1, 32, 33. E alguns descendentes de Esaú, ou seja, os Amalequitas. Gênesis 36, 12. Embora apenas Isaque tenha permanecido como o herdeiro de Abraão, Ismael e os outros filhos de Abraão por meio de concubinas também foram abençoados por ele, como indica Gênesis 25. Isso significa que os filhos de Agar, assim como os de Quetura, receberam bens materiais do patriarca. Uma vez crescidos, a Bíblia não relata conflitos entre Ismael e Isaque. Ambos são descritos como sepultando Abraão em Macpela, de acordo com Gênesis 25, 9. A maioria desses nomes é mencionada em outros trechos da Bíblia, como famílias tribais influentes da época. Os descendentes de Ismael, filho de Abraão, geralmente são identificados como ismaelitas na Bíblia. Eles eram organizados em 12 tribos que viviam em acampamentos móveis no deserto do sul, Gênesis 25.
Ismael morreu aos 137 anos. Gênesis 25:17. A Bíblia não especifica onde ele foi enterrado, mas a tradição muçulmana coloca seu túmulo na Caaba, em Meca. No Novo Testamento, Ismael é mencionado especificamente pelo apóstolo Paulo. O apóstolo usou a figura do filho da serva em sua alegoria, contrastando os perseguidores religiosos legalistas com aqueles que nasceram de acordo com o Espírito e desfrutam da liberdade em Cristo. Gálatas 4:21. Ismael se tornou um nome relativamente comum. Então, outros personagens são mencionados na Bíblia com o nome Ismael. Em conclusão de nossa análise de Ismael, filho de Abraão, podemos destacar vários pontos importantes. Ismael não era filho da promessa de Deus a Abraão, mas Deus ainda o protegeu. Foi o próprio Senhor que escolheu o nome Ismael e o destinou à grandeza, mesmo estando fora da aliança. Ismael teve o privilégio de ter uma descendência numerosa, comparável à de Isaque, e sua linhagem foi estruturada em 12 clãs tribais. Deus também caracterizou Ismael, destacando o estilo de vida nômade de seus descendentes e a resistência que encontrariam dos filhos da aliança. Com o tempo, os descendentes de Ismael se associaram aos midianitas, que também eram descendentes de Abraão por meio de Quetura. Essa fusão de povos e histórias intricadamente entrelaçadas levou à assimilação entre os ismaelitas e midianitas em vários trechos bíblicos. Hoje, os árabes afirmam sua genealogia de Abraão, principalmente por meio de Ismael. Uma teoria popular, amplamente difundida entre muçulmanos e alguns cristãos, afirma que os árabes muçulmanos são descendentes diretos de Ismael. De fato, Maomé foi um dos principais defensores dessa ideia, declarando-se descendente de Ismael de acordo com o Alcorão. É muito provável que haja alguma verdade nessa teoria. De acordo com o missionário e autor Kenneth Fleming, o que sabemos com certeza parece corroborar a hipótese de que os ismaelitas constituem pelo menos uma parte significativa da ancestralidade genética árabe. Textos antigos estabelecem claramente um vínculo entre os árabes do norte e os descendentes de Ismael. No entanto, é improvável que todos os habitantes da Arábia sejam descendentes de Ismael, porque os descendentes de Quetura e os filhos de Esaú também povoaram a Península Arábica. Embora alguns árabes modernos possam traçar suas origens até Ismael, nem todos os árabes são descendentes de Ismael, ao contrário das afirmações muçulmanas. A Bíblia nos ensina que Deus fez de Ismael uma grande nação. Seus descendentes podem compartilhar das bênçãos de Abraão ao colocar sua fé em Jesus Cristo para a salvação. A história de Ismael, filho de Abraão, transcende uma simples biografia individual. Ela revela uma parte importante do trabalho de Deus e o desdobramento de sua graça na história da salvação. Ismael simboliza o nascimento natural, resultado da união fértil entre Abraão e Hagar, enquanto Isaque representa o nascimento sobrenatural, no qual Deus manifestou seu grande poder permitindo que uma mulher estéril de 90 anos concebesse uma criança. O apóstolo Paulo usa a história bíblica de Agar e Sara para ilustrar uma verdade espiritual fundamental relacionada à nossa salvação. Em Gálatas capítulo 4, Hagar simboliza a antiga aliança, enraizada em ações humanas e na lei. De acordo com a Bíblia, Sara personifica a nova aliança baseada na graça divina, por meio da obra redentora realizada por Deus para a humanidade. Na analogia de Paulo, os crentes em Cristo são como o filho nascido de Sara. Somos livres, nascidos do Espírito. Gálatas 4, 29-31. Mas, assim como naquele tempo, o que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora acontece. Todavia, que diz a Escritura? Lança fora a serva e o seu filho, porque de modo algum o filho da serva herdará com o filho da livre. Pelo que, irmãos, somos filhos, não da serva, mas da livre. Portanto, nós que somos crentes, nascidos de novo, gerados do alto, transformados espiritualmente, renovados e dedicados à vontade de Deus, não somos filhos de uma mulher escrava, de nascimento natural, mas filhos de uma mulher livre, de nascimento sobrenatural.